Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, que a graça de Jesus abençoe a todos vocês que vão nos acompanhar aqui também e a todos nós que estamos aqui em casa. O texto no qual vamos meditar é João capítulo 6, versículos 64 a 69. Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo. Jesus é a revelação principal de Deus. Isso aqui não há dúvida nenhuma na Bíblia, né? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é a grande revelação de Deus. Agora, para que Jesus fosse a grande revelação de Deus, há uma história no Antigo Testamento até que vai desembocar em Jesus, que vai chegar em Jesus. Então, toda a Bíblia é a revelação de Deus dada a nós por causa de Jesus Cristo. A Bíblia existe por causa de Jesus. Não é Jesus que existe por causa da Bíblia. Não, é o contrário. A Bíblia existe por causa de Jesus, para nos revelar Jesus Cristo. O que a Bíblia quer é nos revelar esta pessoa maravilhosa, que é o nosso Salvador. Agora, quando Deus se revelou a nós na Bíblia, nas Escrituras, Ele não revelou tudo, até porque a gente... Esse é o problema. Essa é a falha aqui da nossa mensagem, da nossa aparelhagem tecnológica. Mas a gente vai continuar. Quando Deus ele se revelou, Ele não revelou tudo acerca dele, até porque a gente não poderia entender, Ele é infinito, nós somos mortais, entendemos pouco. Mas veja bem, Ele revelou o que nós precisávamos saber para que pudéssemos ser salvos. Então, o que a gente precisava, isso Ele revelou. Isso está nas Escrituras. Só que como Ele revela do que é dele para nós, essa revelação a gente entende, mas há coisas que nós não compreendemos, mesmo do que Ele nos disse. Então, o que é importante para a gente compreender, está garantido. Nós entendemos. Nós podemos ser salvos por Jesus. Nós entendemos sua história, o que Ele propõe para nós. Agora, nessa revelação, ela continua, em muitos sentidos, sendo ainda um mistério para nós. Sendo um mistério. Por que é um mistério? Porque a gente está tratando de um Deus que é muito... Esse Deus fala conosco e nos diz. Então veja bem, o que é que eu vou trabalhar nesse texto de João? Verdades que servem para as nossas vidas, ao mesmo tempo um grande mistério que está embutido no texto, que está no texto. E outra coisa, um mistério que nós nunca vamos resolver, sempre para nós será um mistério, enquanto estivermos aqui. No céu a gente compreenderá muito mais do que nossa fraca compreensão de hoje nos dá. Então, e de que trata esse mistério? Trata da realidade divina, do que Deus faz, e da realidade humana, do que nós fazemos. É quando essas duas realidades se juntam, e elas se misturam na vida. Essas realidades juntas é que se torna um mistério. Ao mesmo tempo, estas realidades juntas nos trazem a compreensão de Jesus Cristo, a compreensão da vontade de Deus e nos animam a amar, a seguir, a reverenciar nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais em nossas vidas. Então vamos lá. João 6, 64 a 69. Diz assim, aí Jesus falando, mas há alguns de vós que não creem,
Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairiam. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Até aqui. Veja esse texto, e eu quero que você observe nesse texto a realidade de Deus e a nossa realidade humana. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairiam. Realidade humana. Alguns não creem em Jesus. É uma decisão. É uma decisão humana. Não querer crer. Assim como nós também tomamos essa decisão de não crer. Nós não cremos em muitas outras coisas. Há muitas religiões no mundo, nós não cremos no que elas professam. Nós não cremos, por exemplo, nas religiões que dizem que há muitos deuses. Não cremos. E assim por diante. Aqui está esse negócio humano do não quero crer. É uma decisão minha. Eu não quero crer. Agora, as realidades divinas. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o trairiam. Jesus sabia, desde o princípio, quem eram as pessoas que criam nele, quem eram as pessoas que não criam nele, mas estavam com ele, mas estavam perto dele, mas estavam seguindo a ele, e estavam dizendo para Jesus: nós cremos no Senhor. Eles estavam dizendo isso para Jesus, mas Jesus sabia quem eram os que não criam, embora perto dele. E aí uma outra afirmação, agora especificamente em relação a Judas. Jesus sabia desde o princípio quem era a pessoa que iria traí-lo, quem era um discípulo seu, andava com ele, recebeu o poder dele para curar, para expulsar demônios. Lembra que Jesus deu esse poder aos seus discípulos quando os enviou de 2 em 2? Judas recebeu, Judas fez isso. Judas estava ali como um servo de Jesus, discípulo de Jesus. Judas era a pessoa que arrumava o dinheiro na hora que eles precisavam comprar comida, etc. Era Judas. Jesus sabia quem era o que o trairia desde o princípio. Desde o princípio. E o tratou tão bem como tratou a todos os outros. E o amou como amou a todos os outros. Mas sabia o que é que ia acontecer. O que é isso? Isso é realidade divina, meus queridos. Isso é já saber de antemão quem é quem. Isso não, a pessoa não precisa esperar o que o outro faça ou que o outro diga. Já conhece, já sabe. Essa é uma realidade divina, presente ali em Jesus, porque o texto diz que ele conhecia desde o princípio. Não é uma questão de dúvida, será que aquele é meu discípulo mesmo? Não, não, ele já sabe todas as coisas. O fato de que ele sabe não leva a tratar mal aqueles que ele sabe que não são seus discípulos, mas estão o tempo todo perto dele. Não os trata mal. Continua a ensinar a eles como continuaram a ensinar os discípulos. Agora também, em vários momentos, ele fala: cuidado, que tipo de árvore você é,
pelos seus frutos conhecereis. Ou seja, Jesus dá vários alertas para essas pessoas, para que elas compreendam. Mas ele mesmo já sabe. Aí ele diz no verso 65, por que ele já sabe? Verso 65, e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Duas realidades se misturando aqui nessa frase. Por isso já vos disse, porque se você ler o capítulo 6 inteiro, é um sermão de Jesus, é uma discussão dele com os judeus. E ele já tinha dito isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aqui ele repete o que ele já disse. Ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Realidade divina. O Pai, no seu conselho, que nenhum ser humano toca, que nenhum ser humano nem mesmo chega perto, o Pai escolhe os seus. Está aqui. Ninguém vai vir a mim se o Pai não o trouxer, se não for concedido pelo Pai. Realidade divina. Outra coisa, aqui está dizendo que a decisão é do Pai, não é da pessoa. É o Pai que está decidindo. Ninguém, olhe bem, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder. Se o Pai não lhe conceder, ele não virá. Se o Pai conceder, ele virá. É simples assim. Realidade divina. Mas Jesus está dizendo isso. Não é pastor Duarte, é Jesus que está dizendo isso. Ninguém pode vir, realidade divina. Ou seja, se somos discípulos de Jesus, antes que nós existíssemos, o Pai nos projetou como seres humanos. O Pai decidiu que nós seríamos dele. O Pai dispôs a nossa história. Quando é que a gente ia nascer, filhos de quem? Como é que seria a nossa história? Como é que seria a nossa vida? E em que momento da vida nos encontraríamos com Jesus? O Pai dispôs a nossa história. Ele nos trouxe a Cristo. Ele nos permitiu chegar a Cristo. Ele decidiu que nós chegaríamos a Cristo. Foi o Pai que nos trouxe a Jesus para que fôssemos salvos. Ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder. Realidade divina. Mas tem a realidade humana. Na frase. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Qual é a realidade humana? A realidade humana é que eu preciso desejar, querer ir a Jesus. Agora a gente está falando da nossa realidade. Eu preciso, eu quero, eu desejo ir para Jesus. Por quê? Eu decido ir. Porque eu quero ir. Porque há muitos que não querem crer. Há muitos que não querem crer. Se eu decido crer, é uma decisão de quem? Minha. Sou eu que decido crer. Porque o outro, meu amigo, decidiu que não vai crer. E eu decidi que vou. A decisão, portanto, é uma decisão minha. Olha a frase, ninguém pode vir. A pessoa tem que vir. A pessoa vem, ninguém pode vir. A pessoa vem, mas essa pessoa vem quando o Pai lhe concede isso. Mas quando ela não vem obrigada. Ela não vem empurrada pelo Pai. Ela não vem como que o Pai lança, vai! Não.
ela vem porque no seu coração ela refletiu sobre sua vida, ela refletiu sobre Jesus, ela trabalhou seus sentimentos e ela disse: eu quero seguir Jesus. Eu quero. É uma decisão dela. Livre. Livre, porque é do coração. A decisão do discípulo é do coração, não é da aparência. É do coração. É dela. É de dentro. Portanto, a realidade humana é que eu escolho se eu quero ir e seguir a Jesus ou não. Não quero ter. Vou seguir meu caminho de outra forma. São as realidades. E essas realidades, elas vão se misturando aqui no texto. Aí veja o que acontece. Então, veja bem, a pessoa que recebeu esse poder, que foi concedido pelo Pai, ele vai. É interessante isso. Quando o Pai concede o poder, quando o Pai concede, a pessoa vai. A pessoa se torna discípulo. Então, veja bem, por que Jesus tem a certeza, desde o princípio, de quem é seu discípulo e de quem não é? Jesus não vai olhar aparências, o que cada um está dizendo, ou o que cada um está fazendo em determinado momento. Jesus não vai olhar isso. Jesus vai olhar o quê? Jesus vai olhar o que o Pai decidiu. E assim, Jesus vai saber exatamente quem são seus discípulos. Eu conheço as minhas ovelhas. E quem não é? Vós não quereis crer em mim. Aí, o verso 66 diz: por causa disso, esse por causa disso, gente, não é só dessa frase anterior, é do sermão inteiro do capítulo 6. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha a questão, essas pessoas eram discípulos. O texto está dizendo que eles seguiam Jesus, que eles eram discípulos. Mas depois que Jesus falou todo esse sermão do capítulo 6, muitos dos seus discípulos, não, isso aí não dá, não. Não dá para engolir esse sermão. Não dá para engolir o que esse mestre está dizendo. A gente até aqui está seguindo. Até aqui estamos gostando, mas não, essas palavras não. Não dá para aceitar. Então, o que fazem esses discípulos? Voltam para trás. O que significa isso? Abandonam Jesus. Aqui temos pessoas que se dizem discípulos. Pessoas que estão seguindo Jesus, voltando para trás. E dizendo: não vamos segui-lo mais. Vamos seguir outra pessoa, vamos seguir outra coisa qualquer, mas Jesus não vamos seguir. São discípulos voltando para trás. O que é isso, gente? É humano, é decisão humana. Jesus é tão legal, a palavra dele é tão boa, ele fala coisas boas, mas aí quando somos confrontados com todo o conselho de Deus, com todo o ensino de Jesus, não, isso aqui não dá para aceitar. Não, eu não quero viver desse jeito. Não, minha liberdade está sendo cerceada. Então não quero, eu quero ser livre. Do ensino de Jesus, do que Jesus nos manda fazer, dos seus mandamentos, não, isso eu não quero. Então, o que a gente faz? O que a pessoa faz? Dá para trás e diz: não quero mais seguir. Decisão humana, decisão dos seres humanos. Começou seguindo Jesus, viu que não era bem isso que ele queria, não dava certo, volta para trás. Veja, tem gente, olhe bem a situação, tem gente que nunca creu em Jesus e disse isso claramente. Exemplo, os fariseus, nunca creram e disseram isso claramente. Tem gente que creu sempre. Exemplo, os apóstolos, tirando Judas, os apóstolos, sempre está ali, creram, sempre creu. Tem gente que creu por um tempo e
depois voltar atrás. Está aqui. Voltar atrás. É o humano. São as decisões humanas. Refletir melhor, eu não vou seguir, não. Pensei bem, não quero. Realidade humana. Eu, às vezes, quero uma coisa, começo a fazer, né? Quero muito fazer tal curso, começo a fazer, não é para mim, não. Deixar para trás. Começo um determinado tipo de trabalho, acho que vou me dar bem, de repente lá, não é para mim, não. Volto para trás. É isso que está acontecendo aqui. Decisões humanas em relação a Jesus Cristo. Em relação a Jesus. Mudaram para trás. O que é que Jesus faz com esses? Ora, se fosse um pregador atual, se fosse um pastor atual, ia correndo atrás. Não, volta aqui, vamos facilitar o negócio para vocês. Vamos facilitar a mensagem. Vamos facilitar os mandamentos. E iria correndo, onde chama de volta, vamos fazer um trabalho de marketing aí para atrair essa gente de novo. Se fosse, né? Mas Jesus é Jesus. Quer ir embora? Então, gente, Jesus não fez, não deu uma palavra, não moveu um músculo para... O pessoal não vai embora, não. O pessoal não vai. Não. Jesus na dele. Jesus na dele. Continuou como sempre foi. A falar suas verdades, a fazer o bem. Continuou do mesmo jeito. Foi um monte de gente embora. Jesus viu eles irem embora. Mas Jesus ficou bem sossegado na sua. Bem tranquilo. Aquilo não afetou Jesus. Ele não ficou deprimido. Não, Jesus não ficou deprimido, porque aquela multidão foi embora. Que eram discípulos, agora não eram mais. Não. De jeito nenhum. Sabe o que ele faz? Isso é interessante. Ele se volta para os 12 que estão ali e faz a seguinte pergunta: vós também quereis retirar-vos? O povo está indo embora dele. O povo não quer mais segui-lo. O povo não quer mais estar com ele. Jesus volta para os 12 que estão ali, ao lado dele, gente que estava ali com ele o tempo todo. E ele faz a seguinte pergunta: vocês, os 12, vocês também não querem ir embora? Não quer aproveitar, deixa? Já aproveita e já vai com todo mundo. Veja, Jesus não tem a menor preocupação de juntar gente. Jesus não tem a menor preocupação de que multidões o sigam. Nenhuma preocupação com isso. Ele quer fazer a obra que o Pai mandou ele fazer. Isso ele quer. Com isso ele se empenha. Agora, juntar gente? De jeito nenhum. Porque é para os 12. Os 12. Ele diz, não quer aproveitar, deixa ir embora também. Jesus expressa o quê? A confiança de que? Preste atenção agora. Realidade divina. O Pai deu para ele muita gente. O Pai lhe deu muita gente. Ele não precisa ficar implorando para ninguém que fique com ele, que seja seu seguidor. Não. Quem quiser vir, venha porque quer. Venha por decisão própria. Venha por liberdade própria. Jesus não fica implorando para ninguém ser seguidor dele. Agora, Jesus, ele mesmo tem a certeza de que o Pai vai lhe dar seus discípulos. É por isso que Jesus é tranquilo. Jesus aqui em relação a seguidores, Jesus é muito tranquilo. É muito tranquilo. Quando ele curava um doente, quando era público não tinha como esconder. Mas quando era particular que ele curava, o que ele falava para o doente? Não diga nada a ninguém que eu curei você. Vai lá, serve a Deus. Não diga nada a ninguém. Claro, eles não obedeciam o que Jesus falou. Mas Jesus falava isso. Por que Jesus falava isso? Ele
estava pouco se importando com popularidade. Ele queria fazer o bem. Ele queria fazer a vontade de Deus. Muito bem. Então, essa tranquilidade de Jesus se refere à realidade divina. Deus dará ovelhas a Jesus. Deus dará, o Pai dará seguidores a Jesus. Gente, estamos a 2000 anos de Jesus. Que dure quantos anos durar essa terra até Jesus voltar? Sempre, sempre, em todas as gerações, em todos os povos, preste atenção nisso, o Pai dará seguidores a Jesus. O Evangelho de Jesus nunca vai morrer na terra, nunca, jamais. O Evangelho de Jesus será vencedor. Vencedor no sentido de, não de conquista política, não. Vencedor no sentido de que alcançará as pessoas que o Pai quer, que o Pai deseja. Quando Jesus faz essa sugestão para eles, em forma de pergunta, vocês também não querem ir embora? Simão Pedro, em nome do grupo, ele era o líder, né, do grupo, ele responde, e na resposta de Simão Pedro, nós vemos aqui, agora novamente, a realidade humana. Agora é nós, humanos, aqui. Ele diz assim, ele começa, Senhor. A palavra normal que as pessoas, na época de Jesus, usavam para se referir a ele era mestre, rabi. Essa era a palavra normal. Tanto é que vocês veem todo mundo chamando Jesus de mestre. Mestre, tal coisa. Esse é o normal, porque ele era considerado um mestre na época. A palavra Senhor tem outra categoria. A palavra Senhor era usada naquela época para o dono de um escravo. O dono de um escravo era o senhor do escravo. E, em termos políticos mundiais, a palavra Senhor era usada somente para o César lá de Roma, que governava o mundo inteiro. O poderoso lá de Roma. Ele era o senhor de toda a terra, politicamente. Quando eles usam a palavra Senhor, o que eles estão dizendo? Jesus, para nós, você é o nosso Senhor. Você é o dono de nossas vidas. É diferente de mestre, entendeu? Mestre é aquele de quem você recebe os ensinamentos, mas o mestre não é dono de sua vida. Tanto você pode ou não seguir os ensinamentos. O Senhor é o dono. Só essa palavra que eles começam é Senhor, já indica o seguinte: nós somos teus porque queremos ser teus. Nós queremos ser teus. Nós decidimos que você é nosso Senhor. É o dono da nossa vida. Continua o Pedro. Senhor, para quem iremos? A frase de Pedro. A gente vai para quem? Ou seja, a gente deixa o Senhor. Quem é? Quem é a pessoa? Qual é a religião? Qual é a instituição que vai preencher as nossas vidas? Nós não podemos pensar em outra coisa, outra pessoa. Não vai dar certo. Para nós, não. Para nós, não. Nada preencherá o seu lugar nas nossas vidas. Para quem iremos? O que é discípulo não consegue preencher sua vida com outra coisa, com outra pessoa, a não ser a pessoa bendita de Jesus. Não consegue. Daí a expressão, para quem iremos? E aí ele completa. Tu tens as palavras de vida eterna. Por que a gente não encontra consolo, paz em outro? Porque o Senhor tem as palavras da vida eterna. E isso é o que é importante para nós. A vida eterna está em ti.
tuas palavras nos dão vida. E nós sabemos que essa vida vai se prolongar. É uma vida eterna, é uma vida de Deus. A gente sabe disso. Nós acreditamos nisso. E aí veja bem, você tem aqueles 12 que dizem, que falam, os 11, né? Que falam o seu compromisso. Com Jesus nós cremos em Ti. O Senhor tem as palavras de vida eterna. E você tem uma multidão que está indo embora, porque não quer mais crer. Só tu tens as palavras de vida eterna. A gente não vai encontrar em outro, não vai encontrar em outro lugar. E a última frase dele. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Santo de Deus é separado de Deus. A pessoa que Deus enviou ao mundo é uma pessoa separada de nós, não é igual a nós. É uma pessoa humana, tanto que ele estava ali, mas é de um outro caráter. Ele não é como nós, ele é o santo, ele é o separado de Deus. Ele é aquele que vem da parte de Deus. Então, Jesus é essa pessoa. Agora, nós entendemos que o Senhor é essa pessoa, por quê? Porque nós cremos e sabemos. É uma decisão deles, gente. Nós cremos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. É uma decisão deles. É decisão humana. É decisão de crer em Jesus quando a maioria está abandonando. Nós vamos ficar com o Senhor. Por onde a vida levar, nós vamos ficar com o Senhor. É uma decisão. É uma decisão. Jesus ouve com certeza aquelas palavras, ele entende que da parte daquelas pessoas, excluindo Judas, são palavras verdadeiras, reais. Jesus sabe disso. Jesus aceita essa fé. Jesus os abraça como discípulos, que eles são, ao mesmo tempo. Jesus sabe que eles disseram isso, porque o Pai os levou a esta condição e a estas palavras e a esta fé. O Pai os levou aí. Jesus, portanto, está muito tranquilo. E Jesus sabe que as realidades estão se misturando ali. A divina e a humana se misturando ali. Para quê? Para tornar aquelas pessoas crentes em Jesus, fiéis a Jesus, seguidoras de Jesus. E quando as duas realidades se misturam para que isso aconteça, para que as pessoas se tornem verdadeiras seguidoras de Jesus, então o plano de Deus se cumpre. O plano de Deus se cumpre. E se cumpre pela vontade humana de querer seguir a Jesus. Ao expor esse texto, o que eu quero então, como conclusão, compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar duas atitudes nossas. Porque nós não somos Deus, então deixa Deus com a realidade dele. Vamos nós com a nossa realidade humana. Então, duas atitudes. Tomando por base que todos nós aqui cremos em Jesus. Que você que está me ouvindo crê no Senhor Jesus. Tomo como base isso. Somos discípulos de Jesus, seguidores. Duas atitudes então. Primeira atitude, sua. A vida inteira de gratidão. Seja grato a Deus o tempo todo. Nunca se esqueça disso. Todos os dias você diga a Deus: obrigado, Deus, porque o Senhor me escolheu. Obrigado, Deus, porque foi do teu agrado que eu fosse teu servo. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus para concretizar a minha salvação. Obrigado porque na minha vida, em algum momento, o Senhor me alcançou, invadiu meu coração. Obrigado. É gratidão. Nunca, jamais duvide do amor de Deus por você.
Nunca duvide disso. Quando vierem os problemas e parece que Deus te esqueceu, Deus te desamparou, nunca duvide que Ele continua te amando. Quando você pecar, e todos nós pecamos, nós continuamos pecadores, nunca duvide de que Deus vai lhe perdoar. Nunca duvide de que Deus vai te abraçar e te consertar. Mas Ele vai fazer isso em amor profundo por você. Jamais na sua vida inteira você tenha um pingo de dúvida de que Deus deseja muito você ao lado dele. Porque você merece? Não, você não merece nada. É porque Ele quis assim. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ele quis você. Ele te amou. Então, gratidão sempre, sempre, sempre e em todas as situações da vida. Enfrenta as situações difíceis, mas com o coração grato, com o coração confiante. Eu sou de Jesus. E nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confiança na vida. Segue tua vida com confiança, não segue com medo, não. Ah, será que Deus vai me rejeitar? Ah, eu cometi tal pecado, será que Deus agora vai me excluir? Segue tua vida com confiança, com gratidão. Primeira atitude. Segunda atitude. Se esforce para ser discípulo de Jesus. Se esforce. Creia. Vá em frente. Situação está difícil, diz, eu vou continuar com o meu Jesus. Se vier sofrimento por causa disso, sofro por Jesus. Sofro por Ele. Ele sofreu por mim, eu também sofro por Ele. Mas quando as situações da vida vierem, eu continuarei a fazer o bem, porque é isso que Jesus me ensina. Eu continuarei a amar as pessoas, porque é isso que Jesus me ensina. Continuarei a perdoar as pessoas, porque é isso que Jesus me ensina. Ou seja, vou me esforçar para ser discípulo de Jesus. Vou fazer isso por vontade própria. Não para me aparecer para fulano, beltrano, ou para a igreja tal. Não! Vou fazer isso por Jesus, porque eu quero. Então, se você é discípulo, se esforce como discípulo. Não que seu esforço vá lhe garantir céu. A única coisa que nos garante céu é o sangue de Jesus. Esforço não. Esforço humano não garante. Ninguém é salvo por obras. É que seu esforço é a demonstração sua, do seu ser, de que você ama Jesus mesmo. De que você está fascinado por esse mestre, por esse Senhor. E Ele é o Senhor de sua vida. E você vai dizer, nós cremos e sabemos que o Senhor é o separado de Deus, o santo de Deus, para nos salvar. Portanto, a segunda atitude é, esforce-se e tenha bom ânimo. Você também tem que fazer a sua parte. Não que a sua parte seja necessária, nem necessária, mas é você que está com esse mestre e que vai dizer para ele, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras da vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. A gente vai ficar com isso, né? Que seja assim na sua vida, na minha, nas nossas vidas e você que está me ouvindo pela internet. Deus abençoe.